E hoje eu quero abrir com vocês o mantra Nirvero. É o mantra Nomu Mantra, a sétima etapa, que corresponde a esse número 7 que a gente vem trabalhando ele aqui esse ano todo. Nirvero vamos entender assim. Nira, esse prefixo Nira significa ausência, assim como Nirepou. Nirepou, ausência de medo. Ou como medo. Nirvero, ausência. Ausência do quê? Vero pode ser traduzido de duas formas. Ou ela pode ser traduzido como ódio e raiva, algo que você sente em relação aos outros, ou algo que está externo a você, ou inimigo. Então veja que interessante, que o conceito de ódio, dentro da mesma palavra, se identifica com o conceito de inimigo. Então aqui está uma ideia de que você sente ódio daquele que faz oposição a você, que em tese seria o seu inimigo. Que nesse contexto do mantra Nirvero, ocorre uma ausência dessa necessidade de sentir ódio daquele que estão em oposição a você. Primeiro por quê? Porque você já identificou com o Nirepou que não há ninguém contra você. Então se não há ninguém contra, como é que você vai sentir ódio de alguém que está contra se não há ninguém contra? Por isso que o Nirepou vem antes do Nirvero. E essa ideia então de ódio em relação ao inimigo é o que é traduzido, e que vocês talvez tenham visto já em alguma tradução, como não necessidade de vingança ou ausência de vingança. Por quê? Se você tem uma ausência do ódio em relação ao inimigo, não há uma necessidade de vingar-se. Porque quando a gente odeia alguém e que esse alguém está contra, o que surge daí é normalmente um sentimento de que você quer ajustar as contas com essa pessoa. E aí surge uma necessidade de vingança. E aqui nesse sentido, esse mantra está apontando que se não há ninguém contra, não há o sentido em ter o ódio em relação a quem se opõe. Por mais que você perceba o movimento da dualidade. Mas como você percebe o movimento da dualidade sempre a partir do Satanã, não faz sentido esse olhar de alguém que tem oposição. E aqui eu trago para vocês, conto para vocês uma história de um dos guerreiros do Guru Gobind Singh, chamava-se Bhai Kaneya. Bhai Kaneya. Bhai sempre é um contexto assim, de irmandade, então todos aqueles que participavam daquela irmandade nós chamávamos de Bhai. O nome dele mesmo era Kaneya. Tá? Então Bhai Kaneya. Esse era um dos guerreiros do Guru Gobind Singh, e na época da guerra, o Bhai Kaneya, ele era responsável por cuidar das pessoas que estavam feridas. Essa é a responsabilidade dele. Então existia um grupo de guerreiros que ia para o campo de batalha mesmo, e dentro desse campo de batalha, quando as coisas já estavam mais ou menos finalizadas, o Bhai Kaneya entrava em cena e ele começava a curar, ajudar as pessoas que estavam machucadas. E o que acontece com o Bhai Kaneya? Só que o Bhai Kaneya começava a ajudar as pessoas e ele ajudava qualquer um que ele via. Então, os guerreiros do Guru Gobind Singh, que estavam lutando no campo de batalha, começaram a ver que o Bhai Kaneya estava ajudando os inimigos também. Falaram, tá, mas ele está curando aqueles caras que nós acabamos de lutar com eles. Ele está ajudando lá, passando pomada, dando água, tratando aquelas pessoas. E nesse contexto, eles foram reclamar daí para o Guru Gobind Singh que o Bhai Kaneya estava ajudando os inimigos e fortalecendo os inimigos, dificultando o trabalho deles, que era depois entrar no campo de batalha de novo, e ter que enfrentar aqueles inimigos mais fortalecidos, porque o próprio Bhai Kaneya tinha ajudado eles a se curarem. Então esses guerreiros foram lá e foram reclamar para o Guru Gobind Singh sobre isso. O Guru Gobind Singh, sabendo já da situação, falou para esses guerreiros o seguinte: ok, então vamos lá conversar com o Bhai Kaneya para entender o que está acontecendo, com o método de apresentar uma solução eficaz. Então o Guru Gobind Singh pega esses guerreiros que estavam reclamando que o Bhai Kaneya estava curando os inimigos e levam eles até o Bhai Kaneya. Chegam até o Bhai Kaneya, o Guru Gobind Singh vira para o Bhai Kaneya e pergunta assim: Bhai Kaneya, esses guerreiros estão reclamando que você está curando todos os inimigos. E eles querem saber por que você está fazendo isso. Porque você está dificultando o trabalho deles. E aí a resposta que o Bhai Kaneya deu para o Guru Gobind Singh foi a seguinte. Ele falou que quando ele entra no campo de batalha e que ele vai exercer a missão dele, que é o transbordamento natural daquilo que ele é, cuidar das pessoas, ele olha em cada olho e a única coisa que ele vê em cada olho é o rosto do Guru. Então, como que ele poderia não ajudar aquela pessoa que ele está vendo ali, se quando ele olha para aquela pessoa, ele vê o rosto do professor dele, do mestre dele? Então é evidente que ele ia ajudar. Então, essa é uma capacidade que quem está vivendo nessa condição de uma ausência de inimigos consegue olhar em cada olho e reconhecer a feição do divino, o rosto do divino. E esse foi um ensinamento muito poderoso para aqueles guerreiros que estavam
ainda já né, em campo de batalha, com um grande mestre, mas ainda assim tinha uma ideia de alguém que eles estavam contra. Quando ali deveria estar simplesmente transbordando a ação da unidade, do Ek, seja ela qual for, mesmo num contexto de guerra. Como nós já sabemos, o Guru Gobind Singh foi um grande yogi que participou de guerras, mas o contexto dele era sempre a ação que surgia da unidade, e não dessa necessidade de estar em oposição. Por isso que Nirevero é a ausência dessa condição de ódio a quem está em oposição. É a capacidade que cada um tem de ver o puro amor, ver o puro divino em cada um e em cada situação que olha. E é por isso que, nesse sentido, a gente tem que falar tanto dessa ideia de perdão, desse contexto mais elevado da palavra perdão, que tem a ver com o 7, que é a capacidade que nós temos de ter se livrado de qualquer envolvimento com algo que aconteceu no passado. Porque se nós podemos considerar o seguinte, esse vero, assim como o pou, ele precisam de 3 contextos para acontecer. Então, nirepou, ausência de medo. Pou é medo. Quais são os requisitos para que o medo exista? Ele precisa de alguém, ele precisa de você, ele precisa de alguém fora, externo a você, e ele precisa de uma condição no futuro. Porque ele precisa que você se sinta ameaçado por outra pessoa no momento futuro, certo? Isso é o medo. O medo é uma identificação consigo mesmo, com uma autoimagem, que está em oposição a outra, e que essa outra pode causar algum prejuízo a essa num tempo futuro. Então precisa de um eu, precisa de uma outra pessoa e precisa de um tempo futuro. Então o medo precisa de 3 coisas. Não está falando da unidade, certo? Precisa de 3 condições para que o medo exista. 3 requisitos. Um eu, uma outra pessoa e um tempo futuro. Já não é o presente. Pou, esse é o medo. Nirepou, ausência disso. Por isso que o Guru Nanak fala que o divino, quando se revela, não se revela nisso. Se revela na ausência disso, dessas trindade aí que pode promover o medo. E ele também fala que o divino se revela no Nirevero, que aí é a oposição, que é o sentido assim. Então, Nirevero, o que o ódio e o inimigo pressupõem? Se você tem um inimigo, perceba aí, todas as pessoas que você sente que são em oposição a você, essas pessoas precisam, é um pressuposto de que elas tenham feito algo em um tempo passado que tenha te ofendido, certo? É por isso que você tem inimigo. Você não tem inimigo de alguém do futuro, porque você não sabe o que essa pessoa fez. Então não cabe o medo do futuro. Medo é em relação ao futuro, mas inimigo é em relação ao passado. Por isso que a aura vai falar de passado. Então, qual que é o contexto aqui do vero? O vero é um elemento, que é o ódio, esse ódio, esse inimigo, que pressupõe um eu, uma outra pessoa, mas um elemento do passado. Também está fora do presente. Por isso que o divino se revela no momento presente. E é nirvero, a característica do divino. E não vero somente. Porque o vero somente pressupõe que existe uma identificação consigo mesmo, alguém que cometeu algo em relação a você e que você se incomodou. Portanto, está em oposição a você, mas precisa de um elemento do passado. Então, o pou, o medo, precisa de um elemento do futuro e o vero, um elemento do passado. E veja, nós estamos falando de aura, e aura, quando vai falar desse contexto do perdão, está falando daquilo que já aconteceu. Nós estamos falando muito disso nesse ano, daquilo que já passou e da capacidade que cada um de nós tem de deixar aquilo que aconteceu no seu local, que é no passado. É não trazer junto consigo mesmo aquele peso do passado. Nós falamos disso na aula passada, quando falamos de culpa. Então, é deixar aquilo que aconteceu aonde aconteceu. Não carregar isso até aqui. E aí tem uma outra historinha, né? Hoje eu contei a história do Baicané, mas tem uma outra historinha, diz um tanto sobre isso, e que eu acho que exemplifica para vocês de uma maneira interessante, que é uma história da tradição de Buda, onde ele tem um tipo de monge que faz, eu não sei se são todos ou se é uma parte dos monges só, mas que eles fazem um voto de castidade, inclusive de nunca tocar numa mulher no sexo oposto. Essa linhagem de monges, eles não podem nem tocar numa outra pessoa, né, do sexo oposto. E existe uma história ali onde estava um professor e um aluno caminhando pela floresta, esses 2 monges caminhando pela floresta. Quando eles chegam num determinado contexto onde eles precisavam cruzar um rio, essa é uma história que conta, onde eles precisavam cruzar o rio, e para cruzar o rio, eles encontraram nesse contexto ali onde eles iam cruzar o rio, eles encontraram uma mulher.
e que estava com um problema nas pernas e não ia conseguir atravessar o rio. E ela também precisava atravessar o rio para o outro lado para chegar na outra cidade para onde eles também estavam indo. Então eles faziam esses percursos a pé. E naquele momento ali, o professor, sem pestanejar, pegou a mulher no colo e atravessou o rio com a mulher no colo. Ele pegou a mulher no colo e atravessou o rio com ela no colo. O discípulo, o aluno, naquele momento, viu aquela cena e já ficou chocado com aquela cena, porque ele relembrou daquela necessidade, daquele voto que eles tinham feito de nunca tocar uma mulher. E o professor dele tocou numa mulher, carregou, deixou do outro lado da borda e ela conseguiu seguir a sua viagem. E eles também seguiram a sua viagem. Aí seguem os dois caminhando. Durante algum tempo, os dois vão caminhando, caminhando, caminhando. O professor sente que o aluno está em uma crise pessoal ali, né? Que ele tinha percebido a questão que o aluno ficou. Ele pergunta para o aluno: e aí, você quer falar alguma coisa? O que está acontecendo aí que você está tenso? E o aluno aproveitou aquele momento para falar. Falou assim: eu não consigo compreender até agora. O aluno falando para o professor: eu não consigo compreender até agora por que você tocou naquela mulher. Nós não somos ensinados a não tocar numa mulher. Por que você tocou nela? Por que você ajudou ela a atravessar o rio? E aí o professor vira para ele e fala: eu simplesmente fiz aquilo que cabia fazer. Agora, quem que está carregando aquela mulher até aqui é você, em pensamento. Ou seja, na memória. E é isso que a gente fica fazendo com a vida. A gente fica carregando coisas que já eram para estar lá no passado o tempo inteiro e aumentando o peso. Então, essa é a ideia de Nirvero. Nirvero é a nossa capacidade de deixar no passado aquilo que é do passado. Por isso fala dessa ausência de um ódio contra alguém que está em oposição. E aqui você pode pensar na oposição simplesmente com a dualidade acontecendo. Como eu comentei lá, desse on, a ação que surge da unidade é a própria divindade acontecendo. Satanam. Se não é uma ação conectada com a unidade, ela vai estar vigorando na dualidade, ou seja, já vai estar em oposição, já vai estar no vero. E se já está no vero, não tem como ter ausência disso. Então toda ação que surgirá daí vai ser em oposição. Então você não precisa só caracterizar essa ideia que nós temos de um contexto onde você está em oposição necessariamente a alguém, porque em toda a vida ocorre a dualidade. E se a perspectiva do olhar que pode perceber a dualidade não está alinhada com a unidade, tudo é oposição. E tudo que for oposição você vai estar carregando com você, criando um peso maior, impedindo que você relaxe o suficiente nessa condição. Por isso que uma das características do divino é Nirvero. Vero é a capacidade que você tem de deixar o passado no passado. Nirvero. Então, essa possibilidade que cada um de nós tem. E essa é uma das características do divino, de liberar aquilo que é, para que dentro dessa condição do momento presente, ou seja, nem no futuro, Nirepou, e nem no passado, nesse instante que está ocorrendo agora, a realidade possa transbordar livremente. Por isso que Nirepou e Nirvana são dois conceitos muito importantes para essa possibilidade do yoga. Quando a gente vai falando do Mantra, que chega até os 5, nós temos um contexto específico, porque a gente compreende, assim como os campos da consciência, que o 5 é o corpo físico, ou seja, a possibilidade do humano. Do 5 em diante ocorre um outro tipo de salto. Nós passamos dos 5 elementos e aí você está numa outra condição, num outro patamar. E aí esse patamar precisa estar completamente alinhado com o divino, com essa pura identidade que é o que faz e que soube acolher a reação sendo essa própria manifestação. Então a reação não é nada diferente do divino. E em cada um de nós há a possibilidade de olhar para isso. Nirvero é a nossa capacidade de olhar para cada instante e reconhecer o momento presente. O amor que transborda em cada instante e que em cada olho e em cada contexto você vê o divino. Então o passado não vai determinar as tuas ações. Então não é porque alguém te machucou no passado que você vai machucar essa pessoa agora, só para se vingar, né? Por isso que essa ausência de vingança. Porque a gente entende, como eu já falei aqui em outros momentos, a vingança como justiça. E vingança não é justiça. Por isso que é Nirvero. E a justiça ocorre num contexto onde você não tem medo, ou seja, não tem uma relação com o futuro, e num contexto onde você não tem uma relação com o passado. Nirepou e Nirvero. Nesse contexto é que a justiça pode acontecer. E o que é justiça?
a própria ação divina acontecendo. E cada um assumindo a responsabilidade ou se tornando responsável, tendo a habilidade de responder adequadamente em cada contexto. Essa é a situação desses dois mantras e é onde nós nos colocamos esse ano, dessa liberação, desse peso que tem uma relação no nosso contexto agora atual com o passado, onde a gente tira dessa jogada o elemento da identidade, tira o elemento do outro e, consequentemente, tira o que pode ter acontecido entre essas duas pessoas num tempo passado. Portanto, não há nada do que se vingar, não há nada para estar em oposição. No entanto, você sempre vai fazer aquilo que lhe cabe fazer livremente. Nirever não significa que você não age poderosamente. Assim como eu disse no contexto de Guru Gobind Singh, estava numa guerra e ele estava vivendo em Nirvero. Ele não tinha nenhum inimigo naquele contexto, ele não sentia nenhum ódio por ninguém. Ele estava completamente livre, vivendo o presente sem nenhuma relação com o passado, mas sabendo que aquele contexto era um contexto necessário para uma liberação. Então existem situações extremas assim que servem de exemplo para a gente, mas para a gente olhar para a nossa pequena vida, porque nós estamos vivendo essa batalha o tempo inteiro. Né? Você está vivendo uma batalha internamente o tempo inteiro. E contra quem você está aí dentro? Então, Nirevero fala também sobre essa não necessidade de um inimigo interno com quem você fica combatendo ali o tempo inteiro e que você pode relaxar sobre cada instante. Senão você está vivendo essa batalha ali o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo, existe algo a ser feito. E o que é isso que pode ser feito? Precisa de clareza. Precisa então de uma relação livre do futuro, Nirepol, e livre do passado, Nirevero.